Fala, classe trabalhadora! Sou o Rafael, um dos coordenadores do SOS Metalúrgicos, e estamos aqui diretamente do estúdio PodPro Niterói para mais uma edição do meu, do seu, do nosso SOS Metalúrgicos Podcast, o podcast da classe trabalhadora. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, e em nome de toda a equipe do SOS Metalúrgicos, agradecer a vocês, meus amigos e minhas amigas da classe trabalhadora, que já nos seguem na nossa página no Instagram, na nossa página no Facebook, no nosso grupo no Facebook, que curta, comenta, compartilha e se inscrevam no nosso canal no YouTube, fortalecendo cada vez mais o nosso movimento. E começando do jeito certo, o que eu tenho para falar para vocês dessa nova edição é uma edição que SOS Metalúrgicos, uma grande história de um metalúrgico pelo mundo. Além de ser um grande amigo, parceiro meu, hoje vai ser um grande bate-papo com esse convidado que está aqui hoje, que eu estou muito feliz de receber ele aqui no nosso estúdio. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história desse grande convidado. Hoje o nosso grande bate-papo promete atravessar fronteiras. O tema da vez é metalúrgicos pelo mundo. É o que a gente vai conhecer de perto, a história de um profissional que saiu do Brasil para viver uma experiência única do outro lado do planeta. O nosso convidado é um metalúrgico que morou, trabalhou na Nova Zelândia e vai compartilhar com a gente como foi encarar uma nova cultura, um novo mercado de trabalho e desafios e conquistas dessa grande jornada internacional. Então, vou apresentar para vocês o nosso grande convidado, Jaderson, meu amigo, parceiro. E aí, meu irmão? Fala comigo. Seja muito bem-vindo, muito feliz de estar com você aqui. Fica à vontade, tá? Para se apresentar, para as pessoas conhecerem um pouco quem é o Jaderson. Fala comigo, beleza? Eu sou o Jaderson Silva, sou natural do Rio de Janeiro, moro atualmente na cidade de Itaguaí. Como o Rafael falou aqui, eu tive uma experiência na Nova Zelândia, sou metalúrgico, me formei aqui no Brasil e passei alguns anos lá na Nova Zelândia experimentando, né, tendo essa experiência aí de como é o mercado de trabalho fora do Brasil, né? E a gente vai estar conversando aqui sobre como foi essa minha experiência e também dar dicas aí para você que tem esse interesse também de sair do Brasil e ter essa experiência fora do Brasil. Então, meu amigo, eu acho muito interessante, é o que a gente fala, né? Pessoas boas conectam pessoas boas e o resultado disso tudo é isso aqui. Eu te conheci quando a gente trabalhou, não tem problema nenhum de falar, no Estaleiro Brasa. Eu fiquei lá 6 anos, uma das grandes empresas a qual eu pude trabalhar. Você, acho que 3 ou 4 anos, você vai falar depois. Então é o que eu falo para as pessoas. Hoje a gente não trabalha mais junto, mas através do trabalho na metalurgia, a nossa amizade perpetua até hoje. Já fizemos live, grandes projetos. Você já contou um pouco da sua história na página do SOS Metalúrgico no Instagram. E eu gostaria que você contasse um pouco como foi a sua trajetória, o início da sua trajetória na metalurgia. Beleza. Eu tinha um primo, né? Falo tinha porque ele já é falecido. Ele trabalhou um tempo em gasoduto. E ele falava que era muito bom trabalhar em gasoduto, principalmente pela parte financeira. E ele fez amizade durante esse período com um camarada, que esse camarada foi trabalhar anos depois no estaleiro lá em Angra dos Reis, que era antigo Brasfel, depois virou Kepel, no começo não era Verome. E aí, isso foi no ano de 2003, mais ou menos, ele falou assim, tá começando a ter trabalho lá nesse estaleiro, você não tem interesse de atuar nessa área? Eu falei, cara, não sei nem o que é isso, nunca nem ouvi falar dessa área. E ele falou assim, não, eu vou tentar colocar você lá, eu conheço algumas pessoas e vou tentar colocar você para trabalhar lá. E conseguiu me encaixar lá, não sou eu, como um outro primo meu também. Eu comecei trabalhando como ajudante de tubulação. E gostei da área de tubulação, até porque tem muitos desafios, né, da tubulação em si, em termos de cálculos e afins. Então eu me identifiquei e fui me dedicando ainda cada vez mais, né, em aprender como atuar na área de tubulação. Depois fiquei lá quase 3 anos, saí de lá e fui para Vitória, no Espírito Santo, trabalhar na plataforma P34. Foi daí que eu comecei de fato a engajar na área mesmo, né? Virei um famoso peão de trecho, né? Fui trabalhando tanto em estaleiro quanto em refinarias também. E fui galgando meu espaço. Eu acho isso interessante, a sua fala,
porque você falou que se interessou e se dedicou na área de tubulação. E quando a gente geralmente fala metalúrgico, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o quê? Solda. Soldador, solda. Só que a gente vem quebrando esse paradigma porque a gente quer mostrar para as pessoas que a área da metalurgia ela é muito abrangente. Não só solda. Claro que a solda é fundamental na construção, na parte da metalurgia. Mas é igual você falou, você focou na área de tubulação. Tem tubulação, caldeiraria, sim, inspeção. Então, acho que assim, isso é bom você falar porque metalúrgico pelo mundo, não que você não solde, que eu sei que você faz de tudo um pouco, mas é o que você falou é interessante porque você foi para a área da tubulação. Então, isso é importante a gente estar sempre falando porque para as pessoas entenderem que, de repente, ela acha que metalurgia eu só vou para solda. Não, é uma área abrangente, então tem várias coisas que a pessoa pode trabalhar além da metalurgia. Eu mesmo, eu sou da área de movimentação de carga, operador de equipamentos, rig, entendeu? Operador, sim, de empilhadeira, então faço parte da metalurgia também. Não, já também trabalhei na pintura, mas nunca fui da parte de soldagem, entendeu? Então um leque muito abrangente e a gente aqui com você está mostrando isso. Pô, bem amplo, o leque é bem amplo. Bem amplo, aulas e palestras, começando daquele jeito. Meu amigo, o que te motivou sair do Brasil e buscar oportunidades na Nova Zelândia? Vou começar quando eu era criança, né? Minha mãe era empregada doméstica, então ela sempre trabalhou em casas de famílias de alto padrão, alto nível. Então, esses tipos de famílias estão sempre viajando, né? Então, ela sempre trazia para mim de um dia eu viajar. E eu me encantei, não foi nem pela Nova Zelândia quando eu era criança, era pelo Canadá. Então, meu sonho era ir para o Canadá. E fui ficando mais velho, né? E aí a gente, quando vai ficando mais velho, a gente não faz aquilo que a gente pensava quando era criança, a gente começa a botar de lado. Aí casei, tive filhos, eu comecei a achar que eu tava velho para sair do país. E até que eu cheguei no Estaleiro Brasa. E aí comecei a interagir com estrangeiros. Já estava fazendo curso de inglês na época, porque eu já tinha esse... Não que eu tinha esse objetivo de ir para fora, eu tinha o objetivo de aprimorar o inglês para trabalhar em multinacionais. E trabalhando no Estaleiro Brasa e conhecendo muitos estrangeiros, conheci um filipino que falou novamente sobre morar fora, trabalhar fora. Ele falou de novo do Canadá, e até uma província chamada Alberta. Só que fazendo pesquisas, né, o Canadá é frio pra caramba, né? Muito frio, muito frio. Eu fiquei pensando, eu acho que o Canadá não vai ser o ideal para mim, não. É muito frio lá. E aí, cara, você falou sobre conectar, né? Se conectar com pessoas. Um amigo de trabalho que eu conheci quando eu estava trabalhando na refinaria de São José dos Campos, ele participava de um grupo de WhatsApp que era voltado para praticar a língua inglesa. Ele me adicionou nesse grupo e conheci um outro rapaz chamado Marcelo, que também já participou de uma live com a gente. Isso, tá lá também na Nova Zelândia. Conheci e ele já estava se preparando para ir para Nova Zelândia. Isso foi no ano de 2014. E ele falou assim, cara, você não tem interesse em sair do país, não? Ele viu que no grupo ali, eu já tinha um inglês um pouco mais avançado, de acordo com quem já estava lá. E ele falou, cara, você se daria bem, você é da área e na Nova Zelândia tem oportunidade para o pessoal da nossa área. Eu falei, cara, Nova Zelândia, não sei nem direito onde fica esse país, nunca nem pesquisei. Então, não dei muita ideia. Até que ele começou a falar mais, eu comecei a pesquisar. E por coincidência... Eu até menciono isso aqui no livro, o curso de inglês que eu estudava, o dono já tinha ido para Nova Zelândia. E ele também começou a falar da Nova Zelândia. Eu falei, então já tem 2 pessoas falando da Nova Zelândia. Eu vou olhar para esse país aí com um pouco mais de carinho. E, cara, a partir daí desse contato com os estrangeiros do Brasa, conhecendo o Marcelo e conversando até com outros brasileiros lá do Brasa, que também já tiveram experiência fora, eu falei, cara... De repente tem uma oportunidade aí mesmo. E eu vi que o mercado da Nova Zelândia estava em carência, está até hoje, né? E foi aí que eu dei esse pontapé para poder ir para Nova Zelândia. Dizer que foi rápido, eu pensei, aconteceu, não. Tive que fazer todo um planejamento e levou um tempo até eu conseguir sair daqui e chegar lá. Foi acontecendo gradativamente. Né? E assim, apesar do que o Estaleiro Brasa era uma empresa nacional, mas foi montada por uma multinacional. Exato.
É porque ela queria construir os módulos, mas não queria fazer nenhum estaleiro. Então a estratégia dela foi o quê? Criar o próprio estaleiro dela. E aí criou o Estaleiro Brasa. Então automaticamente a gestão dela era toda estrangeira. Que você sabe muito bem disso, que você trabalhou com grandes amigos nossos, né? Que se tornaram amigos depois que a gente trabalhou, que são estrangeiros, né? Exato. Perfeito. E lá na Nova Zelândia, eu queria fazer uma pergunta para você, fora do que eu já estava preparado. Lá como é que é? Lá tinha seguro de carro, seu carro? Como é que eram as coisas lá? Pô. Tem seguro ou você não precisa? Não é obrigatório você fazer o seguro. É recomendado. Mas o seguro lá não é para roubo. O seguro lá é para caso de acidente. Se você bater com o carro, que a seguradora vai cobrir com os custos, né? Questão de roubo de carro lá é quase zero. Então, mas eu tinha seguro do meu carro. No meu carro nem fiz seguro total, que lá você tem a opção de você fazer um seguro total ou fazer um seguro parcial, que eles chamam de seguro de terceira parte. Ou seja, que se você tiver um acidente ou se você colidir, bater o seu carro, vai cobrir o carro da outra pessoa, né? Entendi. Você assume os seus custos, mas o carro da outra pessoa vai estar segurado. Você pode bater numa Lamborghini que o seguro vai cobrir o reparo. Eu te perguntei isso porque a gente tem um grande patrocinador. Meu diretor, vai daí que eu vou daqui. E a gente também tem esse seguro também que você está falando, que é a RBJX, administradora e corretoras de seguro. Então imagine um futuro, com certeza, e segurança para você, Jaderson, aqui no Brasil, no seu retorno, é na RBJX, administradora e corretoras de seguro. Seguro com proteção residencial, seguro veicular, seguro de vida, seguro empresarial, seguro para condomínio, seguro previdenciário, seguro de consórcios. Agora você está sabendo na sua volta no Brasil, é na melhor. RBJX, administradora e corretoras de seguro. RBJX, administradora e corretoras de seguro. E SOS Metalúrgicos Podcast, Jaderson, é mais uma parceria que deu certo. Meu diretor, vai daí que eu vou daqui. Mostrar pro Jaderson também, uma grande parceira nossa é a Unileia. Unileia, você é formado, porque você dá aula de inglês. Isso. Mas é formado em línguas ou foi através de cursos? Foi através de curso. Então, temos aqui a Unileia, que há mais de 18 anos oferecendo o melhor à distância, ao ensino à distância. Desde 2006, no mercado de educação à distância, a Unileia é a única instituição que possui DNA digital. Sempre esteve preparada para oferecer uma experiência completa de ensino remoto. A Unileia é reconhecida pelo MEC, cursos, videoaulas, metodologia exclusiva, estude quando e onde quiser, com o melhor aplicativo e plataforma de ensino à distância. Então, quando você quiser fazer a sua faculdade ou a sua pós-graduação, Jaderson, pode fazer na Unileia. Unileia, Educação Humana, Inteligente e Digital, e SOS Metalúrgicos Podcast. É mais uma parceria que deu certo, meu amigo. Maravilha. Vamos seguir, vamos pra cima. Que posso contar uma historinha aqui? Pode, fica à vontade. Usando até a questão aí do seguro, né? Fica à vontade. Tem um seguro de vida, seguro de carro, e eu fiz um seguro de vida, né? Quando eu tava lá. E aí eu falei com um amigo, pô, cara, faz também um seguro de vida e tal, cara. Tu tem uma filha, tá lá no Brasil, você nunca sabe o que pode acontecer, né? Aí ele falou, ei, tá maluco, cara, eu vou fazer seguro de vida nada. E aí eu falei, cara, faz o seguro de vida. Ele, não, rapaz, não vou fazer não. Aí ele veio pro Brasil a passeio, né? Aí ele falou assim, caraca, velho, eu tava lá no avião, eu só pensava naquele seguro de vida. Já pensou se acontece alguma coisa comigo agora? Eu só vinha o seguro de vida na minha cabeça. Eu falei, tá vendo aí? Hora de fazer o seguro de vida. Agora tu vai indicar pra ele RBJX. Aí, a confirmação, ó. Passou agora, RBJX, administrador e corretora de seguro. Faça o seguro, meu amigo. Ouça a voz da experiência, meu amigo. Perfeito, meu amigo. Seguindo aqui as perguntas, como foi o primeiro impacto na Nova Zelândia? Teve algum choque cultural assim que te marcou? Sim, o primeiro impacto foi a língua, mas Normal. não na questão do inglês em si, mas o sotaque, né? Porque assim, a nível de conhecimento, a gente já até conversou nos bastidores, mas que para que as pessoas saibam, que eu te perguntei, o inglês de lá é o inglês que eles costumam falar, o britânico, né? Que já é aquele inglês mais... Exato. E assim, pra gente separar
entender a diferença do inglês britânico e o inglês americano, vamos dizer, né, que é o mais conhecido, seria o português do Brasil e português de Portugal. De Portugal. O inglês britânico seria o português de Portugal. E o inglês americano é o português aqui do Brasil. Seria uma forma mais fácil de a gente entender essa diferença, né? As palavras, né? As formas como elas são usadas. Mas não só isso, tem a questão também das gírias, os sotaques. E eu não estava familiarizado com o sotaque. Mesmo eu assistindo muitos vídeos, né, antes de ir para lá, do povo neozelandês, da cultura, eu ainda tive um pouco de dificuldade em relação ao sotaque deles. Há uma coisa que eu sempre oriento quem está estudando inglês é ouvir áudios ou assistir muitos vídeos com diferentes sotaques, né? Quando a gente trabalhou no Brasil, tinha pessoas de diferentes lugares, né? Então a gente acaba absorvendo diferentes sotaques, né? Os indianos, os filipinos e britânicos, americanos. Isso aí ajuda bastante em você, quando vai conversar com alguém em inglês, você conseguir pegar aquele sotaque mais rápido, uma vez que você treina o seu ouvido para isso. Então, meu primeiro choque lá foi o ponto da língua, né? O sotaque. E depois foi a alimentação, né? Que a comida lá não tem nada a ver com a nossa. A comida deles típica é uma carne assada, que pode ser carne bovina ou frango, carne de porco. Lá eles gostam muito de carneiro, né? E é um assado de legumes. É basicamente a mesma alimentação que os britânicos têm. Então, para mim foi, logo de começo, foi um choque. Eu lembro que logo assim que eu cheguei, eu morava em backpackers, né? Que são esses albergues, né? Ou também chamado de hostels, né? E aí, cara, eu não tava comendo feijão. Aí eu comecei a sentir fraco, né? Feijão. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer para substituir esse feijão aqui que eu tô sentindo muito fraco? Vou comer beterraba. Comecei a comer beterraba. Mas depois eu vi que era psicológico, cara. Eu tava sentindo falta do feijão e por eu achar que eu não estava comendo ferro, eu estava me sentindo fraco, mas eu depois passei de boa e... Se adaptou legal. Mas até encontra feijão lá, mas a culinária deles não tem nada a ver com a nossa. Então isso aí foi as duas coisas assim de início que me chocou, foi a questão do sotaque deles, né? E a alimentação, né? Que não tinha nada a ver com a nossa. Hoje tem muitos restaurantes lá brasileiros, né? Inclusive, até antes de eu voltar, eu fui num restaurante lá brasileiro. Matar a saudade, né? Tem a questão cultural deles também, né? A forma deles de ser, eles não são calorosos como a gente, né? Esse calor humano não é. No nosso país não existe. Parecido um pouco mexicano, espanhol longe, cortando o racismo, mas igual o brasileiro de abraçar todas as nações, acho muito difícil. Então isso aí que você falou não me surpreende. Fazer uma coisa que também é uma dica aí para quem pensa em sair do Brasil, fazer amizade fora do país não é tão simples igual a gente faz amizade aqui não. Tem esse ponto aí, então entra o fator psicológico. Muita gente volta devido a isso, né? Foi um choque também para você, né? Até você conseguir fazer amizade leva um tempo e nem todas as amizades que nós fazemos lá são igual quando a gente faz aqui, né? É bem diferente. Para você entrar na bolha, vamos dizer assim, na bolha deles lá mesmo, é difícil, cara, é difícil mesmo. Eu vou te falar, pegando um gancho no que você falou, de uma história de um amigo meu, que ele morou na França, soldador também, e ele falou muito sobre isso. No Brasil, eu chegar, Jaderson, dá um pulo aqui em casa aqui, você, tô em São Gonçalo, ô Rafael, ô Dentinho, eu vou lá te visitar na sua casa. Você chega, a gente come o arroz, o feijão, o churrasco que tem e acabou. Lá fora não, o cara é vizinho de porta. Você pode demorar 2, 3 meses pro cara, você visitar a casa dele e ainda você vai ligar para agendar uma visita. Jaderson, tipo assim. Tal dia você pode vir na minha casa que eu vou te receber, morando de frente assim. Então isso aí que você falou também é real e agora mais do que nunca você falando, eu tenho certeza do que ele falou. Não, perfeito, meu amigo. Não, e a gente brasileiro vai se adaptando a essa cultura, né? A gente acaba passando a fazer a mesma coisa. Quando vai receber alguém, tem que agendar, marcar. Tu vai vir aqui em casa que hora, que dia, para eu saber se eu vou estar em casa ou não. Não, com certeza, tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Exatamente. Isso aí, jogar o jogo. Não, tá certo. Existe muita diferença entre o trabalho metalúrgico da Nova Zelândia para o Brasil? Tipo assim, segurança, horário...
equipamentos, carga horária, existe muita diferença? Muito. E se tiver, quais são? E você fala pra gente assim, Tem de bom ou de ruim? muita diferença. Vamos começar pela segurança. A segurança deles não é tão Rígida? não é tão rígida e nem criteriosa igual a nossa, não. Para dar um exemplo, aqui no Brasil, para você acessar um andaime, você tem que estar portando o cinto de segurança, você tem que atracar o seu talabarte. Assinar PT? Exato, lá não. Não Lá tem para nem eles, PT? lá para eles, o andaime já é uma plataforma. Em plataforma você não precisa de cinto de segurança. Então eu subia em andames lá com 5 metros de altura sem usar cinto de segurança. Sim. Você pode estar numa embarcação, num andaime pro lado de fora da embarcação e você não vai usar cinto de segurança. Então, é a norma deles e os critérios que eles entendem sobre essa questão. Então, já começa por aí. A segurança deles não são tão rígida igual a nossa. A gente é o nosso técnico de segurança. Sim. A permissão de trabalho, eu e você como profissional, a gente que vai fazer, elaborar a nossa análise, né, preliminar de risco, é a gente que faz. Eu ou você trabalhando em parceria, vamos analisar qual o tipo de trabalho que a gente vai fazer, quais são os riscos, como que a gente vai controlar, tudo é a gente, não tem técnico de segurança. Só em empresas muito grandes mesmo que vai ter o técnico de segurança e ele só vai lá só para poder dar uma olhada, né? Nem para conferir realmente se você está fazendo os procedimentos corretos, não, em relação à permissão de trabalho. Então, nisso aí eu senti que eles são um pouco inferiores. Mas eles acham que a segurança deles é boa. É boa, né? Mas não é tanto. Por exemplo, na área industrial aqui, a gente sabe que tem que estar usando capacete, Isso. tem que estar usando óculos. Lá não, você só usa capacete se você estiver fazendo movimentação de carga ou se você estiver trabalhando em altura que tem que usar cinto de segurança. Sim. Existem algumas situações lá que você vai precisar usar o cinto de segurança, né? Então, só nesses parâmetros que você vai usar um capacete, por exemplo. Do contrário, você não precisa usar capacete. Óculos, a empresa que eu estava trabalhando, quando eu saí, começou a adotar essa parte do óculos agora, tipo de 1 ano para cá, porque antes não, você podia andar na área à vontade, sem óculos, ia ter gente esmerilhando lá do seu lado e estava tudo tranquilo. Então, primeiro ponto é a parte de segurança, não é tão rígida igual a nossa. Parte de trabalho, você acaba tendo que aprender um pouco de tudo, né? Se você é um caldeireiro, você tem que saber soldar, você tem que saber montar, tem que saber fazer cortar, movimentação de tem que carga, saber movimentar, operar esses equipamentos, operar empilhadeira, você faz tudo. A descrição dos trabalhos lá, elas já dizem que você tem que saber trabalhar sem supervisão. Você é o seu chefe. O seu líder, o seu supervisor vai passar o trabalho para você na parte da manhã, depois do DDS, e você se Você vira, é um profissional, você isso está aí. aqui porque você é profissional, então Exato. desenvolve o trabalho. Exatamente, isso aí. Você vai fazer o que tiver que fazer para poder resolver o problema lá do seu trabalho. Quando é algo que não está na tua alçada, é algo que você sozinho não vai conseguir resolver, é aí que você entra em contato com o seu líder, o seu superior, para poder ele te ajudar naquilo ali. Mas de restante, você que resolve tudo. A empresa que eu trabalhava era uma empresa vamos dizer assim, uma terceirizada. Então, ela prestava serviço para várias empresas ali na região. Então, a gente ia visitar o cliente. Muitas das vezes, o líder só ligava para onde a gente ia prestar o serviço, pegava as informações básicas e a gente que ia lá, a gente que tratava com o cliente, quando eu digo cliente, podia ser o supervisor, o gerente da área, eu como profissional que tratava com ele tudo que ia ser feito, o que ia precisar, qual tipo de equipamento. Ou seja, lá a gente tem que saber fazer um pouco de tudo. Perfeito. Por isso que eu falei no começo que eu sei que você solda, além de trabalhar com tubulação, caldeiraria, opera equipamentos. Então, para vocês, meus amigos, estão ouvindo o Jaderson falando que tem interesse de trabalhar lá fora, busquem se qualificar. Não só aprender o inglês, mas também se qualificar em diversos cursos. Solda, movimentação de carga, caldeiraria, mecânica em geral, se você tem interesse de trabalhar lá. Pega a fita que o homem está aqui falando. E continuando, pode falar. Acrescentar algo nesse ponto de você ter que aprender, né, de diferentes, vamos botar qualificações. Não só na Nova Zelândia, mas em outros países que eu andei pesquisando,
O profissional que ele sabe exercer mais habilidades, ele é melhor remunerado. Falando particularmente de Nova Zelândia, você, quando entra na empresa, você tem a opção de negociar o seu salário. E as empresas, elas colocam lá que tem a média salarial, que pode ser de X até Y. E de acordo com a sua experiência, você pode sair do X e chegar a Y. Então, quanto mais experiência trabalhada e quanto mais qualificações, né, mais habilidades você tiver, mais você ganha. Continuando nessa pergunta, você falou 2 etapas. Eu gostaria de saber também em relação à carga horária, como é feita assim, a diferença de lá para cá. E nisso, aproveitando da carga horária, sobre o horário de almoço, que eu me lembro que o Marcelo falou que uma vez a gente foi gravar live, ele falou, pô, eu vou almoçar rapidinho e vou voltar, valeu, galera, porque eu acho que é bate e volta, não é isso? Me explica aí sobre carga horária de trabalho e horário de almoço, assim. A carga horária por lei lá é 40 horas por semana. Então você vai trabalhar 8 horas. Você tem direito a 1 hora de intervalo, só que esse 1 hora ela é quebrada. 30. Você tem três intervalos ao longo do dia. Tem empresas que ela vai mudar e vai fazer só 2 intervalos. Então você vai ter na parte da manhã um intervalo de 15 minutos. Sim. Aí ali na hora do almoço mais um intervalo de 30 e no final da tarde mais um intervalo de 15 minutos. Entendi. Eles usam essa técnica alegando que é para diminuir a sua fadiga, né? Para você ter mais momentos ali de repouso, para refrescar a mente. Quando eu cheguei lá, isso aí entra na parte do choque cultural, quando eu comecei a trabalhar. Que quando você está engatando no trabalho, você tem que parar para fazer um lanche. Aí eu pensava, pô, como é que a gente produz desse jeito? Quando eu estou engatando no serviço, eu paro para poder comer até eu voltar de novo. Então, isso aí é um ponto lá referente a esse seu horário de intervalo. No caso do dia do Marcelo, né, ele ia parar esses 30 minutos e depois ia voltar para ter lá a live com a gente. 40 horas por semana, você vai trabalhar 8 horas, né, por dia, 5 vezes por semana, de segunda a sexta. Aí os contratos vai mudar de acordo de empresa para empresa em termos de hora extra. Mas a partir da primeira hora, depois de 8 horas de trabalhar, você já está ganhando hora extra. Então, no meu caso lá, que a minha empresa, eu pegava às 7h30 da manhã e largava às 4 da tarde. Depois de 4 horas, todas as horas ali era hora extra. Então, quando era durante a semana, a empresa me pagava 60%. Pela lei tinha que ser 50%, mas a minha empresa pagava 10% a mais. Pô, bacana. Durante a semana era 60%. Final de semana, no sábado, 60%, domingo 70%. Quando você trabalha à noite, não tem o adicional noturno, você ganha como hora extra. Então, em vez de você ganhar hora normal, você vai ganhar hora extra. A partir de 18 horas, se você começa a trabalhar 4 horas da tarde, e aí a partir de 18 horas, a sua hora já começa a ser hora extra. Então, a partir de 18 horas da sua hora de trabalho já era hora extra. A carga, assim, em termos de trabalho e de peso de trabalho, vamos dizer assim, eu achava lá muito mais fácil, muito mais tranquilo. Tipo, eu não me cansava tanto se eu fosse comparar em relação aqui. É mais devagar, vou dizer. Até esses intervalos aí ao longo do dia ajudava a dar uma relaxada. E ainda continuando nessa pergunta, em relação, lá não tem CLT, é só contrato, e aí se você for mandado embora, fica por isso mesmo. Basicamente é a forma tipo parecida com a dos Estados Unidos. Trabalhou, recebeu, acabou hoje, acabou, não é igual a gente. O que você pode falar? Lá não tem CLT, lá é contrato, né? Contrato de trabalho, não só a gente, mas como o próprio neozelandês. Quando você sai da empresa, você vai receber os seus dias trabalhados, né? Lá na Nova Zelândia é semanal. Então você vai receber referente àquela semana que você trabalhou. E você vai receber as férias, se você tiver férias acumuladas. E nas férias vai entrar também adicional de hora extra. Então, todas as horas extras que você fez ao longo do seu período de trabalho, vai entrar um adicional ali em cima ali. A gente, quando é imigrante e a gente não tem a residência ainda, no meu caso eu só tinha o visto de trabalho. A gente não tem o direito ao que eles chamam lá que seria o nosso FGTS, né? Sim. Lá tem um outro nome que chama KiwiSaver. Então, a gente não tem direito, a gente só passa a ter direito quando a gente se torna residente. Então, se tornou residente, você vai ter direito também a um FGTS que o
a empresa contribui uma parte, o governo contribui uma parte. No caso, a empresa contribui, tira um percentual nosso, mas a gente decide quanto que vai ser esse percentual. Acho que o mínimo é 3% e o máximo, se eu não me engano, acho que é 8%. Então a gente decide quanto que vai ser descontado do nosso salário para poder ir para esse KiwiSaver. Mas, como eu mencionei, no meu caso, como eu só tinha visto trabalho, eu não tinha direito a esse KiwiSaver. Isso aí contava para cá, para a sua carteira aqui no Brasil, o tempo que você estava lá ou não? Não. Trabalho fora do país não conta não para quê, conta, não. né? Não. Então é até bom para pessoas saberem, né? Isso aí. Ir sabendo. Não, enfim, beleza. Seguindo aqui, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e bato na tecla, que a nossa mão de obra metalúrgica brasileira, especificamente no Rio de Janeiro, porque se a gente for parar para analisar, começou tudo no primeiro estaleiro do Brasil, com Barão de Mauá, Estaleiro Mauá, sim, e Niterói. Então isso ali ficou meio que por muito tempo sendo o foco da metalurgia. Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Então sempre friso isso, que eu digo que a mão de obra metalúrgica carioca e brasileira é uma das melhores do mundo. Então eu queria ouvir de você que teve essa experiência, especificamente trabalhando na metalurgia lá fora, como é vista a mão de obra brasileira? É valorizada, não é valorizada? Os certificados que você tem aqui, para eles lá, a sua experiência aqui não é válida? Você começou do zero? Eu queria que você falasse isso através da sua experiência. Sim, boa pergunta. A nossa mão de obra lá é valorizada, sim, muito valorizada. É claro que ao longo dos anos, como acontece em qualquer lugar, tem as pessoas que saem para outro país e acabam dando umas vaciladas, né? E acaba queimando um pouco a nossa imagem, né? Mas, de forma geral, o brasileiro ele é bem valorizado, não só na Nova Zelândia, como em outros países também. E é valorizado porque a gente trabalha com qualidade, né? Nossa técnica aqui é muito, muito alta comparada com lá fora, né? Acredito. De repente já até assistiu alguns vídeos, né? Aí, não, vídeo porque também quando eu fui buscar o FPSO Sepetiba, que eu fui na segunda perna nas Ilhas Maurício, na África, ele veio da China. Então a gente tem noção de quando é feito um bom trabalho, quando não é feito um bom trabalho. A partir do momento que o navio nem chegou no Brasil, já tem peça caindo, meu irmão. Então, a parada não tá legal, né? Exato. Então, sim, somos valorizados, somos bem recebidos, né? O brasileiro é bem recebido. A fama também do brasileiro é de festa, né? Então, quando a gente chega nos lugares, as pessoas já acham que a gente vai chegar para poder celebrar, para festejar. Brasil, futebol, samba. Mas uma vez que eles veem a gente trabalhando, eles realmente valorizam. Porque a gente, quando pega algo para fazer, a gente pega para terminar, né? Então, juntando a nossa qualidade, o nosso jeitinho brasileiro, usando do jeito correto para poder fazer as coisas fluírem, acontecerem, faz com que a gente seja bem recebido lá fora. Não só na Nova Zelândia, como em outros países também. A empresa que eu trabalho, por exemplo, tinha eu de brasileiro, mas o outro Zezinho, depois eu consegui levar mais um outro brasileiro para a empresa, e o dono mesmo da empresa, ele falava que ele queria mais brasileiro na empresa, devido a isso, né? A nossa qualidade mão de obra, no trabalho, né? E como a gente atua e o compromisso que a gente tem, né? Com o trabalho. E tem o nosso jeito, né, de ser, né? Jeito divertido, brincalhão, de fazer amizade com todo mundo e se conecta com as pessoas. E eles veem isso aí com muito bons olhos, né? Dessa conectividade, assim. Perfeito. Em relação às qualificações, as suas qualificações lá, você teve que fazer uma outra qualificação por estar trabalhando na Nova Zelândia, ou comprova com teste, ou a nossa qualificação é válida lá? Como é que é feito isso? Sim, em termos de qualificação, a gente pode fazer o que eles chamam de equivalência, né? Não é obrigatório. Se você quiser ter uma certificação lá da Nova Zelândia, você pode fazer uma equivalência junto ao órgão lá regulamentador, de acordo com a área. A área de elétrica vai ter um órgão, a nossa área vai ter, se for tubulação é uma área, se for caldeiraria é outra, se for solda é outra. Então você pode fazer a sua equivalência dos seus cursos que você tiver aqui. Porém, a Nova Zelândia, uma coisa que eu achei muito interessante, eles valorizam não só a sua parte teórica, como a sua parte prática. Então, os anos que você tem de experiência
pesa tanto quanto o que você tem de estudo, de parte teórica. Então, no meu caso, eu não fiz equivalência nenhuma. Eu só comprovei a minha experiência de trabalho. O Zezinho, meu amigo que está lá até hoje, ele fez essa equivalência na área de solda e área de caldeiraria. É opcional, você pode fazer ou não. Então, Perfeito. todos os nossos certificados aqui valem lá. Valem lá também. Não, tá ótimo. Vocês, meus amigos e minhas amigas da classe trabalhadora, devem estar sentindo falta da minha parceira aqui, host, Mari Martins, a Marina. Hoje ela teve um compromisso, então não conseguiu chegar a tempo para gravar aqui com o meu grande amigo Jaderson, com essa experiência incrível. Mas nós temos que falar, né, da empresa dela, que é uma grande patrocinadora da gente aqui, a Fisiom. Meu diretor, vai daí que eu vou daqui. Vamos falar um pouquinho da Fisiom, da nossa grande parceira aqui, Mari Martins. A Fisiom é um espaço de beleza, bem-estar, focado na recuperação da autoestima de mulheres e pessoas em geral, atendendo todas as classes e idades. Na Fisiom, a beleza e bem-estar são acessíveis e alcançáveis por todos e todas, com serviços especializados em estética facial e corporal, sempre com excelência e compromisso com resultados reais e biossegurança. Localizado em São Gonçalo, no Prédio 1000, sigam e conheçam mais pelo Instagram da Fisiom. Aí, como vocês podem ver, é um pouco da clínica da Fisiom, fisioterapia estética, da minha parceira, que hoje não pôde estar aqui com a gente, a Mari Martins. Vai, meu diretor, vai daí que eu vou daqui. Então, como eu havia falado para vocês, meus amigos e minhas amigas da classe trabalhadora, a minha parceira e host, Mari Martins, não pôde estar aqui presente hoje, mas sempre deixa o presente para presentear o nosso convidado. Tá aqui uma lembrança da Fisiom, fisioterapia estética, para sua esposa. Tem caneca, tem sabonete, tudo de bom para sua esposa poder utilizar aí, tá bom? Meu diretor, vai daí que eu vou daqui para mais um grande parceiro do SOS Metalúrgicos Podcast. Guia dos Suplementos, a melhor loja de suplementos do Rio de Janeiro. Na Guia dos Suplementos vocês encontram suplementos de qualidade, orientações no ato da compra e para vocês, meus amigos e minhas amigas da classe trabalhadora, que não tem tempo de fazer uma refeição balanceada, na Guia dos Suplementos vocês encontram marmitas fitness prontas para o consumo, com suplementação de marcas nacionais e importadas que te ofertam preço e qualidade. Melhor preço na Guia dos Suplementos é garantido. Peçam pelo delivery 21 99 106 8483. Guia dos Suplementos e SOS Metalúrgicos Podcast é mais uma parceria que deu certo. Perfeito, meu diretor. Aproveitando, vamos seguindo o nosso SOS Metalúrgicos Podcast e conhecer um pouco mais da trajetória do nosso convidado, nosso grande amigo Jaderson, metalúrgico pelo mundo. Vai daí que eu vou daqui, meu diretor. Fala, meu amigo Jaderson, eu gostaria que você falasse aí de um pouco dessa foto que está aí na tela. Primeiro a gente tem ali eu dentro do container, né? Ali tinha dois jovens aprendizes, né? Peter. O Peter e o Jonathan. Isso, eu ainda lembrei aí. Isso aí. Né? Ali era quando a gente estava trabalhando no módulo 21. Foi do primeiro projeto ali do... FPSO Ilha Bela. Isso. Aí depois tem ali eu embaixo com o Sirley, ele era líder da equipe, né? Nessa época aí a gente estava fazendo travessia de barco para poder ir para a embarcação, né? Que ainda não tinha o acesso normal, que a embarcação ainda não estava atracada de forma adequada para que a gente acessasse ali pela gangway. Então a gente tinha que ir lá na embarcação, subir na embarcação, fazer as inspeções que a gente tinha que fazer referente a tubulações. E também a gente ia no estaleiro Mauá, que as tubulações estavam vindo da China, né, nos containers, e a gente ia para lá para poder fazer essas inspeções. Eu me lembro que você sempre, a gente, da movimentação de carga, fazíamos a movimentação das tubulações e você, junto com o Sirley, carinhosamente conhecido como Braço, fazia a conferência das tubulações. Isso daí. E foi algo interessante porque eu fui trabalhar com o Sirley fazendo esse tipo de trabalho, né, das inspeções lá. Primeiro foi porque
eu entendia de desenho, né, isométrico, e segundo porque eu falava inglês, né? Meu inglês na época não era tão bom, mas era o suficiente para poder me comunicar com os dois gringos que eram responsáveis, que eram um filipino e um tcheco. Nenhum dos dois falava português, né? Então foi a partir desse momento ali que eu comecei a me destacar no Estaleiro Brasa, né? Não só com os gringos, mas com a chefia também. Perfeito. Vai daí que eu vou daqui, meu diretor. Aí já é na Nova Zelândia. Isso aí, na Nova Zelândia. Ali tem aquela foto ali que eu tô de capacete. A gente tava fazendo um reparo no guincho de um guindaste, né? O freio do guindaste estava com problemas, então a gente estava fazendo manutenção. Lá eu estava trabalhando como mecânico, né? Eu fui para Nova Zelândia 2 vezes. A primeira vez foi em 2018, voltei em 2020. Trabalhava como caldeireiro e depois retornei para lá em 2023 para trabalhar como mecânico de manutenção. Na outra foto ali onde eu tô, tipo numa plataforma elevatória, né? A gente estava fazendo limpeza e inspeção em um trocador de calor. Era uma planta de suco de maçã. Então eles estavam reformulando essa planta. A maioria dos equipamentos, as tubulações vieram toda do Equador. Então até a língua lá era semelhante, né? Porque estava tudo escrito em espanhol, foi bem interessante. E a foto de baixo era num outro projeto que eu fiquei trabalhando como... lá eles chamam de engenheiro, né? A gente, quando a gente chega lá, não só a gente quando chega, mas o metalúrgico lá, quando ele faz o seu jovem aprendiz e pega o seu certificado, ele é conhecido como engenheiro. Lá você pode ser engenheiro de duas formas. O engenheiro que é o que você vai pelo processo de treino de jovem aprendiz, o profissionalizante, sim. Ou o engenheiro que vai para a faculdade. Qual é a diferença de um para o outro? Todos os dois têm o mesmo nome, a diferença é na execução da sua tarefa. O engenheiro que vai para a faculdade, ele vai trabalhar mais dentro da sala, de projetos, com AutoCAD, coisas nesse sentido. E o engenheiro, que ele chama de hands-on, né, mão na massa, é a gente ali. E ali eu estava trabalhando como engenheiro responsável da planta, e era numa planta de processo de pescado, chamada Sea Lord, é uma empresa bem grande lá. Fiquei 2 anos e meio nesse projeto aí, ou seja, bem dizer, eu conheci a planta toda lá. Já virou engenheiro-chefe, já patente alta, bigode grosso lá da fábrica. Vai daí que eu vou daqui, meu diretor. E aí, meu amigo, momento de lazer, porque trabalhador tem direito também, exatamente. Não é só de trabalho vive o homem. Exatamente. Fala um pouquinho dessas fotos aí pra gente. Começando pela aquela foto ali que eu tô de touca, pode ver que tá bem frio, né? Porque tem neve lá ao fundo lá. Naquele dia tava frio de verdade. O vento tava cortando a orelha, bem dizer, de tão frio que tava. É um rio, a região ali onde eu morava, né, que é de Nelson, ela tem muitos rios, né? Muitos lagos, e aquele ali é um, chamado de Lago Rotoiti, Lake Rotoiti. Eu fui lá só para fazer uma visita junto com um amigo, né, para ele conhecer aquele lago. E o mais bonito é lá no inverno, por causa daquela cena que a gente está vendo ali, da neve no topo ali. Montanhas. Exato. A foto do lado ali que eu tô com aquela camisa amarela é numa praia chamada Fararique, que é uma das imagens do Windows, né, uma foto de fundo de proteção de tela do Windows, que é essa praia de Fararique. Aí eu fui lá com os amigos, a gente acampou lá, né? Isso é uma parada interessante sobre a Nova Zelândia, que ela é toda desenhada para o turismo, né? Então é muito fácil você acampar, você viajar de carro lá. Tem os motorhomes, né? Tem os motorhomes, tem as caravans e as camper vans. A diferença da caravan para camper van é que a caravan é aquela que você precisa de um carro para poder puxar, né? Você reboca ela. E a camper van já é uma van que você pode colocar cama dentro. É um mini motorhome, vamos dizer assim, que é uma van que você modifica ela para você dormir e cozinhar até. É bem bacana, é bem interessante essa parte de turismo. É uma coisa que é interessante em relação ao trabalho lá, é porque as empresas, elas querem que você tenha esse bem-estar. Ela não quer que você só trabalhe. Por isso que eu falei que eu senti a carga lá mais leve.
eles querem que você trabalhe, mas também que você tenha o seu momento de lazer, o seu período de folga, você descansar. Tanto é que as férias lá, você pode picar suas férias, a gente tem direito a 4 semanas de férias no total. Você pode picar ao longo do ano, você pode tirar 5 dias de férias no começo do ano, aí passa uns 3 meses, você tira mais uns 2 dias de férias, você vai picando ao longo do ano para você também não ficar cansado do seu trabalho. E ali eu estava aproveitando, né, uns dias de folga para poder curtir aquela praia ali. Da onde eu morava para essa praia era em torno de 2 horas e meia dirigindo. Uma viagem bem tranquila, bem bacana. Você vai parando em algumas cidades para tomar um cafezinho. Curtindo tudo. Exatamente. E isso acontece porque as leis lá funcionam de fato, né? Ou seja, a população ela obedece, né, às leis. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, sobre uma das coisas que é sobre a bebida alcoólica, que lá você não pode beber na rua. Para quem gosta de beber álcool, você não pode beber andando na rua. Quando você compra a sua bebida, ou você vai beber dentro de um estabelecimento comercial, ou um bar, né, um restaurante, exato. Ou você vai levar para casa para beber em casa. Então, na rua, se for pego bebendo... não pode. Lá na própria rua, nas ruas, né, tem escrito os lugares que aqui é proibido consumir bebida alcoólica. Vai ter as pessoas que acabam fazendo assim meio na encolha, né, que isso aí tem em todo lugar, né? Não, exatamente. Normal. Mas se for pego... Exatamente. Até interessante, teve um Réveillon, que lá em Nelson eles fazem a queima de fogos numa praça, na praça central, perto da catedral, e essa rua ela é cheia de bares. E quando tem eventos grandes assim, os bares colocam como se fosse um cercadinho, que as pessoas só podem beber dentro daquele cercadinho. Você saiu do cercado, você está na calçada, mas está fora do cercado, se a polícia vê, ela fala, você tem que beber ali dentro, ali, não pode beber do lado de fora. Então isso é uma coisa que eu achei interessante lá, né, relacionado a como as leis funcionam, né? De fato, eles respeitam, né, as leis para manter o país organizado, né? O país... em ordem. Exato. Perfeito. Vai daí que eu vou daqui, meu diretor. E aí, meu amigo, esse vídeo, o que você pode falar sobre esse vídeo? Qual é o evento, cidade, o que você estava falando? Fala pra gente aí. O que está escrito ali? Brasil, Qual país é esse? Que país é esse? Eu tirei até da música, né? Brasil, que país é esse? Eu fui membro, né, do Rotary de Nelson, e eles pediram para eu poder fazer uma palestra falando sobre o Brasil. Eles queriam entender mais, porque eles perguntam muito, como eu falei que o brasileiro lá é bem visto, então eles querem saber sobre o Brasil, principalmente sobre a Amazônia, né? Como a Nova Zelândia é um país que tem muita vegetação, eles são muito fã das aves, da flora, né? Então eles queriam saber um pouco sobre o Brasil, principalmente os animais, cultura, Amazônia, né, que se fala muito sobre a queimada da Amazônia. Então essa palestra aí foi para esclarecer um pouco, né? Era assim, 20 minutos de palestra, não tem como eu falar do Brasil todo em 20 minutos, né? Explicar de forma assim mais robusta. Eu fiz um pincelado ali, né, das melhores coisas ali, falei um pouco sobre a política do Brasil, falei sobre como foi o descobrimento, por que o Brasil chama Brasil, falei um pouco sobre a curiosidade, né, do país, e foi uma palestra bem bacana, foi bem interessante. Eu me senti muito lisonjeado por ter sido convidado para falar sobre o Brasil. E levantando a nossa bandeira. Teve uma experiência que eu tive, que eu fui convidado para ir em muitos almoços, né, e jantares, né, em diferentes casas, e inclusive com o pessoal do Rotary. E eu cheguei em uma casa lá, aí assim que eu cheguei, a anfitriana falou pro marido, leva ele lá na varanda, leva ele na varanda. E quando eu cheguei lá, eles tinham hasteado a bandeira do Brasil, cara. Falei, caraca, que maneiro. Sendo recebido e ainda com a bandeira do Brasil hasteada lá no posto. Às vezes sendo valorizado mais lá fora do que no nosso país, né? Exatamente. Mas faz parte do processo. Perfeito, e parabéns, meu amigo, por ter representado tão bem a nossa bandeira lá fora. Meu diretor, vai daí que eu vou daqui, meu diretor. E aí, meu amigo, esse livro seu, você lançou lá, lançou aqui. O que você pode falar desse livro para quem quiser adquirir e o porquê? Fala pra gente aí. Ele tá até aqui, né? É o livro do Brasil para o Mundo, o sonho que se tornou realidade do outro lado do mundo. E esse livro foi lançado aqui no Brasil. Eu vim de férias em 2000
24, e aí durante esse período eu fiz o lançamento do livro, e aqui eu conto a minha experiência indo para Nova Zelândia, não só a minha, mas conto a do Zezinho também, falo um pouco do Marcelo, conto aqui um pouco do que eu falei no começo aqui, o que criou, o que fez eu criar esse desejo de ir para Nova Zelândia, o que me impulsionou, e também dou dicas e orientações aqui para quem quer fazer esse mesmo percurso. Porque as dicas que eu dou aqui não servem só para Nova Zelândia, serve para outros países também, que é bem semelhante, né? E esse daqui é para você e para a galera da SOS. Você sabe que eu já queria esse livro já há muito tempo, e eu feliz quando você falou que é para mim, porque depois que eu passei a trabalhar com podcast, então eu tô lendo muito, tô amando, já lia, mas nessa constância toda, e esse aqui vai ser mais um que eu vou devorar a leitura nesse aqui, porque por ser seu e porque eu também tenho vontade de voltar a trabalhar lá fora também. Muito obrigado, meu amigo. Seguindo aqui, eu gostaria de perguntar para você para falar sobre o financeiro. O dinheiro de lá é qual é a moeda de lá? Se compensa converter ou não converter? Se deu para você juntar um pouco de dinheiro, guardar, conseguiu conquistar algumas coisas ou só se manter lá? Fala um pouquinho pra gente, e as pessoas também têm esse interesse também de saber sobre isso. Sim, excelente pergunta. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando elas pensam em sair do Brasil, dá uma goladinha no meu café aqui. Quando elas pensam em sair do Brasil, a primeira coisa que elas pensam é relacionada ao financeiro, né? Eu diria que a Nova Zelândia não é o melhor lugar em termos financeiros, para se você quiser enriquecer rápido. O lugar melhor seria os Estados Unidos, porém ele é muito burocrático para poder entrar lá. Mas sim, a Nova Zelândia, na nossa área, né, vou colocar a nossa classe metalúrgica, a gente não só é valorizado, como a gente é bem pago. Em termos de você conseguir guardar dinheiro ou você fazer investimentos, né, financeiramente falando, vai depender da cidade onde você mora. Acredito que é igual aqui no Brasil. Sim. Dependendo de onde você mora, o custo de vida vai subir ou vai baixar. Se você conseguir alinhar isso de acordo com o seu salário, você consegue sim, não só se manter lá, como também guardar dinheiro e pensar no seu futuro. Eu estava lá sozinho e minha família estava no Brasil, então eu me mantinha lá e mantinha a minha família, ainda fazia as minhas reservas, ainda fazia os meus investimentos. Então é algo que é palpável, é tangível. A moeda lá é o dólar neozelandês. Hoje está em torno aí de R$3, um dólar neozelandês. Para a gente entender, em termos de custo de vida, eu gosto de usar o preço do combustível, né? E fazendo isso junto com o salário mínimo. O salário mínimo no Brasil hoje, se eu não me engano, o salário mensal é 1.600 e alguma coisa, né? Isso. Vai dar quase R$7 a hora. Na Nova Zelândia, o salário mínimo a hora, eu vou usar só números, não vou usar nem real nem dólar neozelandês, para ficar mais fácil. O salário mínimo lá é R$23,50. Uma hora de quem ganha salário mínimo é R$23,50. No Brasil, vou botar R$7. Então, o combustível hoje aqui está o quê? R$6,50. Então, uma pessoa aí com uma hora de trabalho no Brasil, ela compra 1 litro de combustível. Na Nova Zelândia, o combustível, quando eu saí, 2 semanas atrás, estava R$2,50. E se eu ganho 23, o salário mínimo é R$23,50, eu consigo colocar quase 10 litros com uma hora de trabalho. Então, lá a gente consegue fazer muito mais em comparação com o Brasil. Então, o poder de compra lá é muito mais alto. Para todas as coisas, todos os bens de consumo, carro. O que seria mais caro é parte de acomodação, né? Casa. Porém, é mais fácil para uma pessoa que ganha salário mínimo lá comprar uma casa. Quando eu digo mais fácil, é que você está mais perto de comprar uma casa do que para quem ganha o salário mínimo aqui no Brasil de comprar. Por mais barato que seja a casa aqui, para quem ganha o salário mínimo aqui, ela está muito distante de comprar uma casa nova. Falando de casa nova, né? Entendi. Não, perfeito. É porque se a gente for parar para analisar hoje no Brasil, não tem viés político. Tanto Bombordo quanto Boreste, para mim, independente. Mas hoje a gente não vive, a gente sobrevive. Então deu para ver nisso tudo que você fez na comparação. Agora eu gostaria que você falasse para mim o que a Nova Zelândia poderia aprender com o Brasil na área industrial e metalúrgica
E o que o Brasil poderia aprender com a Nova Zelândia? Também na área industrial e metalúrgica. Você que trabalhou aqui, quanto trabalhou lá também. Teve as duas experiências. O que você pode falar? Pô, no Brasil poderia ter sido feito desse jeito e na Nova Zelândia pode ser feito desse jeito. Vai ser muito melhor. A gente não tem como comparar os dois países porque começa com o tamanho da população, né? Nossa população é muito maior do que a deles. A gente tem estamos chegando aqui, 210 milhões e lá são 5 milhões, né? Então tem muitas coisas aqui que seriam muito boas lá, mas não conseguimos implementar lá e vice-versa. Eu diria que lá, eu acho que a Nova Zelândia, ela tem mais a aprender com a gente do que a gente com eles. Porque a Nova Zelândia é um país novo, né? A Nova Zelândia não tem nem 200 anos ainda, então eles ainda estão melhorando em muitas coisas. Mas na área industrial, eu diria que uma coisa que eles poderiam melhorar bastante começaria pela parte de segurança do trabalho, né? Eles ainda têm muito a que melhorar e aprimorar em termos de segurança. Tem muitos acidentes, incidentes e até fatalidade devido a essa não preocupação em relação à segurança do trabalho. É claro que as grandes empresas, como são muito grandes e trabalham com muita gente, são muito mais visadas, então acaba tendo um rigor maior. Mas, de forma geral, eles deveriam melhorar bastante nessa parte de segurança. O outro ponto é relacionado à mão de obra, né? A qualificação da mão de obra. A qualificação deles são boa, mas comparando com a nossa, poderia melhorar muito, né? Por isso que acaba indo muita gente de fora trabalhar lá, devido a falta de mão de obra e também devido que o profissional lá ele não é tão bem qualificado quanto o profissional aqui do Brasil. Então, acho que treinar melhor os profissionais deles e a segurança seria 2 pontos que eles poderiam aprender bastante com a gente. Eu até sugeri na empresa que eu trabalhava, porque eles também fazem reparo navais, deles virem para essa feira que acontece aqui no Rio de Janeiro para ver como é que é o sistema naval, os estaleiros, como é que tudo funciona aqui, né? Eu joguei essa ficha lá, né? Vamos ver se eles realmente têm interesse de vir conhecer, que seria bem interessante. Até o próprio Porto de Nelson lá, se eles pudessem vir aqui para poder conhecer, seria bacana, para aprimorar muita coisa lá. A gente aprender com eles, eu diria que, olhando para o trabalhador profissional, eles têm um cuidado melhor com o profissional em termos de valorização. Isso, valorizar o profissional no dia a dia e se preocupar realmente se o profissional ele está se sentindo bem no ambiente de trabalho, se ele não está com nenhum tipo de problema emocional, né? Que a gente acaba acarretando muitos problemas emocionais no trabalho e acabamos nem mencionando, né? Então eles têm um olhar mais clínico referente a isso, eles prezam pelo lazer do profissional, não só ele ficar focado no trabalho longas horas, mas que ele também aproveite o tempo de lazer com a família. Um outro ponto que eu acredito que a gente poderia aprender com ele seria em relação às leis, né? Respeitar as leis. Exato. Tanto no âmbito industrial, por mais que as leis, voltando para o lado da segurança, não são tão amplas, mesmo com as normas básico, bem limitadas, eles respeitam respeitam bastante a questão das leis lá. Eu acho que a gente poderia melhorar bastante relacionado a isso. Você até mencionou um estaleiro aí que teve fatalidade, né? Isso aí acontece porque a gente não respeita as leis, principalmente as leis de segurança, né? Perfeito. Meu amigo, o que você falaria, você indicaria essa experiência que você teve do Brasil para o mundo, para outros metalúrgicos? E se for sim a sua resposta, o que você diria de ser o primeiro passo? Indico, com certeza indico, porque é uma experiência única, né? Uma vez que você vai para o exterior... Eu também acho. Você abre a sua mente para coisas que você, de repente, nem viria. E você vem para o Brasil, você não precisa ficar muito tempo fora, não. Se você ficar uma semana, já é o suficiente para você ver muita coisa e você voltar para o Brasil e falar, pô, caramba, tem muita coisa que a gente podia mudar aqui ou melhorar. Até você na sua convivência com os próximos ali, com as pessoas que estão ao seu redor, até no ambiente de trabalho. Então, sim, eu recomendo como experiência de vida.
experiência de trabalho também, porque você acaba tendo que aprender a lidar com diferentes tipos de mentes, né? Mentes e culturas. De diferentes países, e você acaba até respeitando mais o profissional, respeitando mais o ser humano devido a essa diversidade, né, cultural. A gente tem uma diversidade muito grande aqui, mas ainda estamos falando de mesmo país, mas quando você vai ver culturas de outros países, você acaba respeitando, dando mais valor a isso também. E pelo crescimento, né, o crescimento profissional. Uma vez que você vai para fora, você abrange conhecimentos que de repente aqui ficariam mais limitados, né? Como tem essa valorização do profissional, você acaba sendo exposto a situações que de repente aqui não seria exposto, ou que na verdade eu mesmo nunca fui exposto e trabalhando em empresas grandes. Fora você também agregar no seu currículo também, né? Exato. E dependendo do país que você for, se você se dedicar, você vai aprender uma nova língua, né? A não ser que você vá para Portugal, que você vai estar continuando falando português, mas se você for para qualquer outro país que não é de língua portuguesa, você vai estar aí adquirindo um novo idioma que pode ser bem explorado aí no futuro, né? Até profissionalmente e intelectualmente. E os primeiros passos, quais seriam? Aprender inglês? O inglês é uma língua universal, né? Então, você aprender o idioma, o ideal é aprender o idioma do país que você está indo. Porque, por exemplo, você pode ir para o Canadá, para ir para Quebec, e lá o idioma que fala é o francês, né? Então o inglês lá nem é tão utilizado, mas sim, o inglês é a língua universal. Mas fazer um bom planejamento do país que você está indo, para você entender como funciona, né? Você está querendo ir para lá para quê? Para poder estudar, você quer ir para poder trabalhar, então você tem que entender como é que funciona as questões imigratórias, para você não ser pego de surpresa. Já vi muitas pessoas indo e não se planejar e ter que voltar porque não conseguiu, mesmo sendo profissionais qualificados, voltar porque não conseguiram alcançar os objetivos, porque não fizeram um bom planejamento. Né? Então, planejar a sua estratégia, criar um plano, né? No livro aí eu falo sobre o plano NZ, né? Que é o plano Nova Zelândia. Então eu criei um plano que seria o quê? O que eu tinha que fazer para sair do Brasil até eu chegar lá. E aí vai entrar questão financeira, passagem aérea, quanto custa uma passagem aérea, quando eu chegar lá, onde eu vou ficar hospedado lá onde, eu vou comer aonde, quanto que eu preciso ter financeiramente para poder eu me manter lá durante um período de tempo. E aí esse valor financeiro está ligado à forma como você quer chegar lá. Eu vou chegar como turista, ou vou chegar como estudante, ou já vou sair daqui com uma empresa me contratando, que é possível você já sair do Brasil já sendo contratado por uma empresa e já chegar lá só para trabalhar, que isso aí já facilita até muita coisa, né? Mas para que isso aconteça, você já tem que estar falando inglês, né? Porque as entrevistas são todas elas em inglês. Por mais que possa acontecer de ter um brasileiro na empresa, esse brasileiro não vai estar trabalhando contigo o tempo todo. Ele pode até te auxiliar ali na hora da entrevista, que não é algo comum de acontecer, mas no seu dia a dia de trabalho, como eu mencionei, a gente trabalha, bem dizer, sozinho, né? A gente que resolve os nossos pepinos. Então, você já saber falar o inglês já vai ser aí um passo muito grande. Muito grande. E não só para você se dar bem numa entrevista, mas temos que lembrar que não é só a gente que vai para outro país. Tem pessoas do mundo todo indo para esse mesmo lugar que você quer ir. E muitas das vezes são pessoas que já falam o idioma. Então lá tem muitas pessoas dos Estados Unidos, muitas pessoas da Inglaterra, da Escócia, todos eles já falam inglês. Então você já está competindo com essa pessoa que já é falante da língua. Então isso aí é algo que tem que estar bem alinhado. Você tem que ter ciência de que você vai estar competindo com pessoas que já falam o idioma. Então você tem que se dedicar a ele. Perfeito. Olhando ali naquela câmera ali, se fosse resumir essa experiência em uma frase de que você viveu lá fora, do Brasil para o mundo, o sonho que virou realidade do outro lado do Oceano Pacífico, qual frase seria? Olhando para aquela tela, para aquela câmera ali, qual frase seria? Resumiria essa sua experiência? A frase é: se você não sair da sua zona de conforto, você nunca vai saber o quão longe você pode chegar.
Caraca, meu irmão. Aulas e palestras, meu amigo. Tudo que é bom, infelizmente, dura pouco, meu amigo. Eu tô mais uma vez aqui te agradecendo pela presença, por ter aceito o convite. Prazer meu, cara. Você sabe do respeito que eu tenho por você, admiração. É o que eu falo pra você, é da metalurgia pra vida, um irmão de outra mãe que eu ganhei. Você, muito feliz de você estar aqui com a gente. Então, eu ia pedir a você essas considerações finais, até para as pessoas que não conhecem seu trabalho. Você, além de ser professor de inglês, fora essa área de metalurgia, fica à vontade para você fazer essas considerações finais e falar sobre isso também. Você é professor de inglês e a pessoa que tiver interesse de trabalhar lá fora, é o que você falou, deu a dica aqui no YouTube, mas a gente sabe que seu trabalho não se resume a isso. Você tem esse trabalho de explicar para a pessoa o que tem que fazer, aonde fazer, quais são o procedimento todo. Fica à vontade, meu amigo. Muito obrigado, o prazer foi meu de estar aqui participando do podcast. Muito bacana. Eu ajudo, né, profissionais que querem aprimorar o idioma inglês, não só aprender como aprimorar, principalmente voltado para o ambiente de trabalho. Com a English to Connect. Isso aí, com a English to Connect. E não é apenas a mim, mas tem outros professores também, inclusive professor nativo, para ajudar a acelerar ainda mais esse processo de aprendizagem. E eu utilizo um professor estrangeiro para poder tirar o aluno da zona de conforto mesmo, porque quando o aluno está com um professor que é brasileiro nativo, ele sempre tem uma muleta, né? Eu posso falar uma palavra ou outra em português que ele vai me entender. Quando você está com um professor estrangeiro, isso aí não acontece, né? Mas é claro que até você chegar a conversar com esse professor estrangeiro, vai ter toda uma preparação, todo um cuidado para que você sinta confiança para você estar conversando com esse estrangeiro, que esse é o objetivo, né? Aprender inglês para estar falando com um nativo da língua inglesa ou um estrangeiro. Um outro serviço que eu presto também, que eu ajudo, é quem tem interesse de ir para Nova Zelândia. Auxilio tanto com consultoria para entender o que o cliente quer, o que esse profissional está querendo em termos de Nova Zelândia, também com a mentoria, né? Preparo ele para ele sair do ponto zero até ele chegar lá e, na melhor das hipóteses, já sair daqui empregado. Eu falo na melhor das hipóteses porque não é sempre que isso é possível, né? Tem essa possibilidade, mas não é 100% garantido. Mas eu já preparo esse profissional para ele ter todo o aparato e todos os requisitos para ele já conseguir uma vaga de emprego. Chegando lá e tendo contato com os empregadores, tanto com agentes de imigração, né, advogados de imigração, todo o suporte necessário. Inclusive também com as aulas de inglês para preparar ele para esse trajeto. Então, serviço de consultoria, mentoria e as aulas de inglês também. E o livro também, que é uma ajuda e um suporte no seu caminho até a Nova Zelândia. Perfeito, meu amigo. Suas redes sociais e o número de contato, quem tiver interesse nos seus trabalhos. Pode ficar à vontade para poder falar também. Minha rede social tem o Instagram, que é jaderson.etc. Lá eu compartilho muito do que eu vivi na Nova Zelândia e continuo compartilhando dicas e orientações. Também tenho o meu canal no YouTube, que é Jaderson Silva, onde eu também faço o mesmo trabalho de compartilhar experiências da Nova Zelândia. E também tem aulas de inglês técnico voltado para diferentes áreas da metalurgia, solda, tubulação, mecânica. O meu telefone de contato é o 97505 4132. 97505 4132. DDD 21? 21. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto sempre, tá? Prazer foi meu. E é isso, estamos aqui finalizando mais uma edição do nosso SOS Metalúrgicos Podcast, do Brasil para o mundo, metalúrgicos para o mundo, com meu grande amigo e metalúrgico Jaderson, e agradecer aos nossos patrocinadores e a vocês, meus amigos e minhas amigas da classe trabalhadora, mais uma vez que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, fortalecendo cada vez mais o nosso movimento. SOS Metalúrgicos Podcast é nós por nós, de nós para nós.